Olá, eu sou Patrick, advogado e um dos sócios do escritório Saf Araújo, e hoje eu vim conversar com vocês sobre uma etapa muito importante que muitas das vezes é ignorada pelos candidatos em concurso público, que é o estudo do edital. Isso pode ser um diferencial para a sua aprovação. O estudo do edital em concurso público é muito importante para que você tenha conhecimento sobre todos os pontos, sobre todos os institutos que serão abordados durante aquele concurso, sobre tudo aquilo que será cobrado, sobre tudo aquilo que é necessário para que você alcance a sua aprovação e para que você evite eventuais eliminações ou prejuízos em um concurso público. Muitas das eliminações que acontecem em certames públicos, elas poderiam ser eliminadas caso o candidato tivesse um conhecimento prévio do edital do certame, caso o candidato realmente tivesse estudado a fundo um instrumento convocatório. E hoje eu vou falar aqui para vocês alguns exemplos de como é importante o estudo do edital nas principais fases de concursos públicos, principalmente para as carreiras policiais. Primeiramente, vamos falar sobre a importância do estudo do instrumento convocatório nas provas objetivas. Em questão de prova objetiva, eu gostaria primeiro de pontuar que uma dúvida muito comum que chega até nós é: eu posso estudar para a prova objetiva de um concurso público mesmo antes da publicação do edital? A resposta é: você não pode, você deve. É muito importante que antes da publicação do edital de um concurso para uma carreira que você quer ingressar, você já esteja se preparando. Você já estude o que foi cobrado em editais anteriores, você já estude aqueles temas que são relacionados àquela atuação, à carreira que você deseja seguir. Então, você tendo esse estudo prévio, quando o edital for publicado, você apenas vai refinar os seus estudos. Você apenas vai aparar aquilo que você já estudou anteriormente e adequar aquilo que vai ser cobrado naquele edital, aquilo que vai ser cobrado naquele concurso especificamente. Ah, doutor, mas se eu não estudei antes da publicação do edital, eu ainda tenho tempo, ainda consigo minha aprovação? Sim, você vai ter um caminho mais difícil, você vai ter um caminho mais complicado, mas você ainda consegue. Se você se dedicar, se você estudar com afinco, você ainda consegue a sua aprovação. Sobre a prova objetiva, o ponto do edital que é muito importante é o conteúdo programático. Nesse conteúdo programático vai estar previsto tudo aquilo que a banca vai cobrar na avaliação. Tudo aquilo que for exigido dos candidatos vai estar constando ali naquele conteúdo programático. E é muito importante que você tenha pleno conhecimento de tudo aquilo que está previsto no conteúdo programático do edital do concurso que você quer realizar. Por alguns pontos específicos. O primeiro, se na hora da prova objetiva você vê que foi cobrado algum conteúdo que não está previsto no edital, você já sabe que aquela questão é passível de anulação. O Poder Judiciário ele possui entendimento de que a cobrança de um conteúdo no qual não foi oportunizado ao candidato o estudo, ele é ilegal e enseja a anulação daquilo que está sendo cobrado, a anulação daquela questão específica. Então, o primeiro ponto que é muito importante que você tenha conhecimento é esse. Muitos candidatos, às vezes, não entram com recursos, não entram com ações judiciais pleiteando a anulação de algumas questões, porque não tem conhecimento pleno do que está previsto no conteúdo programático e não sabe que foi cobrado na prova objetiva um instituto, uma matéria, uma disciplina que não estava ali previsto, certo? Além disso, é muito importante que você tenha pleno conhecimento de tudo aquilo que vai ser cobrado na sua prova, para que você possa traçar uma estratégia de estudo. Para ser aprovado na prova objetiva de um concurso público, não ocupa as melhores colocações quem tem mais conhecimento, quem estudou mais, mas sim quem estudou com melhor estratégia. Então é muito importante que você pegue esse conteúdo programático, verticalize esse conteúdo. O que é verticalizar? É pegar o que está sendo cobrado e colocar, olha aqui, em língua portuguesa vai ser cobrado isso, 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 isso. Em direito constitucional vai ser cobrado isso, 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 isso. Em direito administrativo vai ser cobrado isso, para que você possa ter uma facilidade maior e para que você consiga ter uma estratégia mais bem traçada, mais bem direcionada sobre o que você deve estudar. Além disso, quando você verticaliza esse conteúdo e analisa as disposições relacionadas à prova objetiva que estão no edital, você consegue verificar quais são as matérias que o peso da nota é maior, quais são as disciplinas que mais serão cobradas. Isso pode facilitar a sua aprovação, isso pode facilitar a obtenção de uma nota maior. Então, por exemplo, no concurso da Polícia Federal, que foi lançado agora, a gente tem metade da prova para o cargo de agente que vai ser composta por apenas 2 disciplinas. Então, o candidato ele já sabe que naquelas 2 disciplinas ele tem que se dedicar mais. Ele tem que estudar com mais afinco, porque ele tem metade da prova. Então, isso vai ajudá-lo a ter uma estratégia mais bem direcionada sobre como se preparar para ser aprovado naquele concurso.
Então, dessa forma, você consegue priorizar os conteúdos mais importantes, isso vai te ajudar muito nos seus estudos, isso vai te poupar muito tempo, porque um tempo que você economiza, por exemplo, deixando de estudar uma disciplina que não vai ser cobrada no concurso, é o tempo que você vai estar se preparando, por exemplo, fazendo questões relacionadas a uma disciplina que efetivamente vai ser cobrada. E a realização de questões antes de realizar uma prova objetiva é muito importante. Então passamos aqui sobre a importância do estudo do edital com relação à prova objetiva. Vamos falar agora sobre outras etapas que comumente acontecem em concurso, principalmente para carreiras policiais, como eu disse anteriormente. Nos exames médicos, por exemplo, é muito importante que você tenha pleno conhecimento de quais são os exames exigidos, quais as patologias podem ser já contraindicação, quais circunstâncias relacionadas a cada uma das patologias elas podem evitar que você seja eliminado. Então, esse conhecimento prévio pode evitar uma eliminação futura. Então, se você tem conhecimento ali do que pode te eliminar, você consegue procurar um médico antes de você realizar a etapa do concurso e questionar, doutor, olha aqui, isso pode me eliminar, eu estou fazendo esse concurso. E aí, eu sou portador de alguma dessas condições? Se eu sou portador, eu consigo remediá-la antes da realização da etapa no concurso? Existem muitas circunstâncias que podem ser de eliminação no concurso, que podem ser evitadas, que podem ser remediadas anteriormente. E você só vai conseguir ter essa concepção, você só vai conseguir chegar nesse ponto se você fizer um estudo prévio do edital. Além disso, é muito importante que você saiba especificamente quais exames e documentos você deve apresentar na etapa médica. É muito comum que candidatos cheguem até nós e falem: eu passei os exames necessários para a clínica me deu os exames, eu apresentei a banca e faltou um exame tal. Isso aconteceu por quê? Porque a clínica errou? Sim, mas também porque o candidato não tinha conhecimento. Porque se o candidato tivesse conhecimento exatamente de tudo aquilo que deveria ser apresentado, ele ia sacar, faltou esse exame aqui, eu vou refazer, eu vou realizar esse exame novamente para apresentar todos os exames corretamente. Além disso, não somente a falta de algum exame ou documento, você pode ser prejudicado pelo excesso. Teve um concurso especificamente que nós atuamos, que eles exigiam um raio-x da região torácica, e eles exigiam apenas um raio-x de uma região específica. E geralmente, os laboratórios, os profissionais, eles realizam esses exames em conjunto com raio-x de outras regiões. E um desses raios-x que são comumente realizados em conjunto, ele mostra a curvatura da coluna vertebral. E muitos candidatos às vezes são eliminados por escoliose ou por algum problema na coluna vertebral por conta da apresentação de um exame que não é exigido no edital. E que apenas foi apresentado porque é comum esses exames serem realizados em conjunto. Então, quando isso acontece, é falta de conhecimento do instrumento convocatório, é falta de conhecimento das disposições editalícias. Mesma coisa na etapa psicológica. É muito importante que você tenha pleno conhecimento de todas as circunstâncias relacionadas à avaliação psicológica, para que qualquer intercorrência que aconteça nessa etapa, para que qualquer coisa que aconteça e que não esteja previsto no edital, seja imediatamente reparada, você possa pontuar aquilo, você possa constar aquilo numa eventual ata. Então é muito importante isso também para a etapa psicológica, para que você possa se preparar, assim como a etapa médica. Uma outra etapa em que é muito importante o conhecimento prévio do edital é o TAF, são os testes físicos. Você precisa saber quais testes você precisa fazer, quais os movimentos certos para cada um daqueles testes, como que é feita a avaliação, é necessária a presença de um educador físico, não é? Isso tudo é muito importante que você tenha conhecimento prévio para que você possa se preparar, para que você possa treinar e para que no dia da realização do teste, caso aconteça alguma coisa que não esteja em conformidade com o que está previsto no edital, você possa pontuar e você consiga ter uma maior chance de reversão na seara administrativa e até mesmo na seara judicial. Então, para essa etapa também é muito importante o conhecimento de todas as disposições que estão no edital de um concurso. Uma outra etapa em que é muito importante esse conhecimento é a investigação social. Você precisa saber tudo aquilo que pode ensejar a sua eliminação na investigação social. Primeiro, pode ser que existam alguns fatores que possam ensejar a sua eliminação que você possa remediá-los antes da realização da etapa. Então, por exemplo, aqui consta que eu posso ser eliminado por um processo em curso. E aí você realmente tem um processo em curso, mas ele está em fase final. É só diligenciar um pouco mais que vai ser ali decretada a sua absolvição e você vai ficar tranquilo. Por que deixar para diligenciar isso depois, numa eventual ação judicial, se você pode se antever a essa situação e solucionar essa circunstância de forma antecipada para evitar com que você seja prejudicado por esse motivo?
Além disso, o conhecimento prévio do que pode te eliminar na investigação social pode fazer com que você impetre medidas preventivas para evitar a sua contraindicação. Então, por exemplo, você tem um boletim de ocorrência no seu nome, e aí no edital do concurso fala, ó, o candidato com boletim de ocorrência vai ser eliminado. Você pode entrar com uma medida preventiva para que a administração pública não te elimine por aquele motivo. Porque o entendimento dos nossos tribunais superiores é que apenas a sentença penal condenatória com trânsito em julgado pode comprometer a idoneidade moral do candidato. Então, o boletim de ocorrência não pode ensejar a sua contraindicação. Então, você tendo conhecimento disso, você pode ajuizar uma medida preventiva para evitar com que você seja prejudicado por esse motivo. E isso pode evitar com que você tenha que ingressar com uma ação judicial depois, entre talvez um eventual custo de formação, depois dos demais candidatos, tenha todo ali um desgaste financeiro maior, um desgaste psicológico, um desgaste emocional. Então, isso pode também fazer com que você evite esses prejuízos. Além disso, é muito importante que você tenha pleno conhecimento de todos os requisitos para a investidura no cargo. Então, por exemplo, voltando ao concurso da Polícia Federal, é necessário a CNH. Por que deixar para correr atrás do CNH depois, se você já pode diligenciar a obtenção da sua carteira de habilitação e evitar com que isso seja uma correria desnecessária no decorrer do certame? Além disso, outros documentos, prazo de validade de documentos, prazos de recurso, formas com que esses recursos devem ser interpostos. É muito importante que você tenha conhecimento disso tudo, para que caso você seja eliminado, caso você seja prejudicado, você não fique naquela correria totalmente desnorteado sobre como deve agir. Então, falei aqui com vocês apenas algumas circunstâncias onde o estudo do edital do concurso é muito importante. E é uma etapa, como eu disse, que muitos candidatos desconsideram, às vezes só vê o edital, vai no conteúdo programático de forma genérica e isso não é interessante fazer, isso não é o recomendado. É importante que você estude a fundo o edital do concurso que você quer realizar. E se mesmo com todo o seu estudo, com toda a sua dedicação, mesmo você se preparando bem, você for eliminado e você for submetido a alguma injustiça nessa sua eliminação, procure um advogado especialista, coloque o seu sonho nas mãos de quem realmente entende e tem experiência nessa temática, porque é o seu futuro que está em jogo. É o resto da sua vida que vai estar em xeque. Então não coloque nas mãos de pessoas que não têm a experiência necessária para devolver o seu sonho. Nós, do escritório Saf Araújo, somos um escritório especializado nesse tipo de demanda e estamos à sua disposição. Caso você seja eliminado, caso você seja submetido a alguma injustiça em algum concurso público, entre em contato conosco que nós vamos te ajudar. Não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube, nós temos muitos conteúdos bacanas aqui para ajudar você, concurseiro e concurseira. Certamente muitos dos nossos vídeos vão tirar e esclarecer algumas dúvidas suas. Não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais e qualquer coisa que você precisar já sabe. Confie na Saf que nós estaremos sempre aqui.